E eu tive o prazer, diante de uma calamidade, de estar de frente com o secretário, que ele me disse: eu não posso deixar aquelas pessoas mais um dia na situação que elas estão. Aí eu fiz assim, ok. E eu sempre tentei pautar dessa forma, qual é a solução que eu vou dar? Porque tem isso, porque o político quer isso, o político quer aquilo. Eu estou falando de uma situação extrema, que é um caso de calamidade. Mas no dia a dia mesmo. E eu falei assim, vamos botar a cabeça para funcionar. Você já viu alguém fazer credenciamento de pousada? Nós fizemos. Também. E aí, junta a história da síndrome do Arcanjo Gabriel. O técnico, que ele quer roubar a decisão do político, ele quer ser político, só que ele mascara aquela decisão, que é política, como se fosse técnica, para que ele possa decidir. Tem uma frase que eu detesto. Eles são trem, eu sou estação. Detesto isso. Lá na Bahia, na Bahia, no meu glorioso estado da Bahia, né? Eu daria um sonoro lá ele. Lá ele. Olá, Licinauta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Licinautas, o podcast. Esse podcast voltado para a área da gestão pública, que recebe os maiores nomes que militam no tema. E hoje nós temos uma convidada para lá de especial, uma mulher incrível, maravilhosa, meio carioca, meio baiana. Nós estamos aqui com Ana Paula Brito. Olá, eu já ia dar boa tarde, né? A gente tá gravando de tarde, mas sei lá que horas que vão assistir. Olá, Ana Paula! Olá, muito bom estar aqui com você, muito bom conhecer Natal, maravilhosa cidade, estou muito feliz mesmo. E olha que você vem da cidade maravilhosa, né? Exatamente, mas você vê como é o Brasil, né? Você tem muitas cidades maravilhosas. Muita. Ana, que privilégio ter você conosco aqui. A gente vai conversar hoje sobre um tema bastante espinhoso que faz parte do dia a dia da gestão pública, mas antes eu quero falar um pouco sobre a nossa convidada. Ana Paula Brito é administradora, especialista em Business Intelligence Analytics, fino, viu? Em gestão pública, com ênfase em cidades metropolitanas, tema extremamente necessário hoje, e em gestão, controladoria e auditoria de contas públicas, hein? Mulher realmente é uma Barça. E aí você que não sabe o que é Barça, deixa pra lá. Mestrando em contabilidade e administração e graduando em ciências contábeis, a mulher arruma tempo. Empresária, palestrante, professora, mentora, ela tem diversas certificações pela Escola Nacional de Administração Pública, uma municipalista, incentivadora do fortalecimento de mulheres em espaços de decisão. Com mais de 24 anos de atuação no serviço público municipal, atua em diversas áreas, incluindo saúde, assistência social, controle interno, auditoria, dentre outras. Que currículo, parabéns, professora. Décadas de experiência na gestão pública municipal, que eu digo, municipal, que é aquela que está perto do povo, né? Que está sentindo e palpitando com o povo. Mas eu sempre começo esse podcast com uma pergunta meio filosófica, meio... A pergunta de milhões. A pergunta de milhões, né? Que é, agora, quem é Ana Paula Brito? Quem é Ana Paula Brito? Cabe muitas Ana Paulas dentro da Ana Paula Brito, tá? Mas, como a gente não tem 2 dias para falar sobre isso... Fica à vontade. Ana Paula é uma carioca, né, de 46 anos, da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu brinco, né? Brinco não, é verdade. Tenho mais de 24 anos no serviço público, mas de vida profissional, eu diria que eu tenho mais de 30, né? Iniciei aí a minha carreira profissional lá com os 12 anos de idade, né? O que me ajudou bastante na formação da pessoa que eu sou hoje. Então, eu comecei como babá, depois eu fui diarista, né? E isso me ajuda, inclusive, no trato com a coisa pública, né? No trato da formulação, na avaliação daquilo que é probo, daquilo que precisa chegar na ponta,
que é a finalidade maior. Mas a Ana Paula, além disso, é uma mulher que vive conduzida pelas águas, né? Eu brinco que eu digo assim, eu consigo contornar os problemas com as águas, consigo ser o refresco, o acalanto, sou acolhedora, mas se precisar também eu sou uma tromba d'água. Nossa, que frase linda e ao mesmo tempo poderosa, né? É uma das frases mais bonitas que eu já ouvi aqui nesse podcast. Que coisa extraordinária. Se precisar, só uma tromba d'água. Se precisar, se é para resolver, Que vamos. extraordinário, né? Creio que vamos aprender bastante sobre gestão pública nessa live, nesse podcast. Que espetáculo, que espetáculo. Eu fiquei até sem palavras, assim, da intensidade e da quantidade de significados que cabem nessa frase, né? Mas nós Sim. vamos descobrindo aos poucos. Vamos falando dessa Ana Nesse Paula ao longo da podcast. conversa. Ana, a gente conversou, né? Combinou o seguinte tema para o nosso podcast: medo de decidir. Como superar a cultura do não pode no setor público? Nosso público, dos licinautas, os especialistas do futuro, ele é muito diverso. Tem professores, pessoas que se dedicam à administração pública. A gente tem ganhado um público muito grande de vereadores, de mandato Que ótimo, novo, etc. que maravilha. Né? Sejam bem-vindos. Gente da iniciativa privada que está se chegando ao serviço público e de curiosos. Né? Então, para a gente falar para um servidor que já tem anos ou décadas, a cultura do não pode no serviço público, ele já sabe absolutamente do que se trata. Uhum. Né? De repente, para a pessoa da iniciativa privada, ele não entende o que eu quero dizer com isso. Então, a primeira pergunta, e aí peço desculpa, se você é servidor público, você já sabe do que se trata, mas só para botar a bola no chão e fazer aquele nivelamento de informações, existe esse medo de decidir no serviço público? Então, a gente vai precisar separar as coisas, né? Vamos lá. Existe o medo de decidir, é fato. Eu acho que isso muito dos servidores, dos técnicos e das pessoas que ou estão chegando agora ou já estão no serviço público e passaram por alguma situação constrangedora, têm um medo de decidir. E eu tenho também alguns gestores que se aproveitam do medo de decidir para eu decidir só o que me convém. Isso também, a gente pode abrir um leque em relação a isso. Mas o medo de decidir, ele existe. Então, principalmente município, e aqui, professor, eu vou falar muito sobre o município porque é por onde eu caminhei, é por onde eu milito e é aonde eu acho que a gente tem que ter um olhar com mais atenção, porque é onde a política chega para o cidadão comum, né, através dos municípios. Então, eu acho que esse medo de decidir, ou apagão das canetas, né? O famoso apagão das canetas. A gente tem muito isso. Eu vou separar aqui. Pode ficar à vontade. Procuradorias jurídicas. A maioria, e aí eu tô com foco aqui em município, eu tenho um não na ponta da língua. Ele é mais fácil, ele é mais cômodo. Não sai do senso comum. Então, a gente já está avançando para as causas do medo, né? De onde vem esse medo? Sim. É o jurídico. O jurídico. Não pode, que o jurídico vai chapuletar. Então o jurídico normalmente não pode, mas também, e aí junto com o jurídico eu boto o controle interno. E aí o pessoal não me bata, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo controle interno, dialogo muito bem com o controle externo, né? Mas tem coisas que a gente precisa falar. Então, na maioria dessas unidades, como elas estão distantes, via de regra, não deveria, mas elas estão distantes da execução da ponta, o não é mais fácil. E aí eu faço a política do terror. Não pode porque o tribunal vai bater. Não pode porque o tribunal, prefeito respondeu tal coisa. Já é do controle externo, né? Exatamente. Mas muito usado pelo controle interno e pelo jurídico. Eu não sei se você viu o artigo que eu publiquei esses dias sobre o 14 bis das compras públicas, o Contrata Mais Brasil. Eu cunhei o termo Síndrome do Arcanjo Gabriel.
Não sei se... Eu vi você falando sobre isso num podcast, eu não lembro com quem foi. Eu Você sabe falei que no foi com o podcast Fortini? passado com a professora Cristiana Fortini, né? É, Mas é mais ou menos isso. Aí, para quem não assistiu ainda, pode assistir o podcast com a professora Fortini, mas bem maravilhoso, rapidamente. diga-se de passagem. Maravilhosa, nossa Mulher Maravilha. E bem en passant, assim, o que, que é o síndrome do Arcanjo Gabriel? O Arcanjo Gabriel é aquele da Bíblia, né? Que chega lá, ó Maria, encontraste graça diante de Deus. É o mensageiro do divino, do sobrenatural, etc. Eu utilizei essa expressão, essa metáfora, para me referir àquele servidor, aquele assessor, aquele jurídico, controle interno, que coloca medo no gestor, né? Ele se sente um mensageiro do poder, entre aspas, Sim. superior, do controle, e fala: olha, não faz isso não. Se você fizer assim, o Tribunal de Contas vai, né, meter o pau aí. E sem dar a solução. Por onde eu vou? E às vezes E o eu já estou Tribunal falando de assim, por onde eu Contas, vou? e às vezes o Tribunal de Contas, ele nunca se posicionou sobre aquilo, ou a jurisprudência vai no sentido Não. oposto. Eles instrumentalizam os tribunais de contas para colocar um medo no gestor, para obrigá-lo a tomar a decisão que eles querem. Tanto na minha atuação como Você já viu servidora, isso? muitas vezes. Tanto na minha atuação como servidora direta, como na minha atuação como consultora na municípios, eu já vi muito isso. Eu já vi recorte de acórdãos, assim, como as pessoas usam o controle externo de forma equivocada. Mas aí sim, vale a pena reforçar, a gente já volta para o tema, mas vale a pena reforçar. Leiam. Se alguém citar algum acordo, leiam ele inteiro, sabe? Você tira o poder da pessoa, né? Exato. Compreenda, entenda aquilo ali, e que normalmente os acordos é caso concreto, né? É uma situação E na dada. maioria das vezes nem existe o acórdão, né? Porque Ainda tem isso. Mas assim, então a gente está falando tudo isso para falar sobre esse medo de decidir, que ele vem de toda uma estrutura. Eu acho que, do ponto de vista legal, nós organizamos uma estrutura muito pesada, que, em alguma medida, a presunção de veracidade vinda de um servidor público, ela está distorcida. Primeiro eu desconfio, né? Eu inverto o ônus da prova. Então, tanto para a sociedade como internamente. Eu acho que isso causou um certo terror nas pessoas. Quando, na verdade, eu costumo dizer que os desvios, infelizmente, eles vão acontecer, em maior ou menor grau. E eles têm que ser tratados com o Código Penal, é outra história. exatamente. Sabe? É como eu dou treinamento que as pessoas falam na vida real, às vezes querem fazer diferente. Eu falo, gente, mas aí é outra legislação, né? Aí já é outra legislação. E eles vão existir, a gente vai ter que conviver com eles. Agora, eu acho que muito desse medo de decidir vem da falta da cultura de planejar, estruturar a governança. E aí você tem todo um. Porque se você tem tudo isso desenhado, eu costumo falar, professor, que o processo ele precisa falar por si só. Quando um processo precisa de intérprete, ele está com problemas. Eu não estou dizendo que a situação tem problema, mas o processo está com problemas. Tá? Então, se eu preciso que você venha até a minha sala para me explicar o que precisou ser feito naquele processo, então reveja para que não aconteça mais. Então, eu sempre parto, inclusive, de colocar mais elementos para motivar, para justificar, e o direito administrativo é isso. Ele acaba que ele não é uma coisa linear, né? Eu preciso, às vezes, do caso concreto, da contextualização, e aí a legislação mais atual está sendo muito feliz, né, em trazer isso e essa flexibilização da análise do contexto em que o gestor decidiu. E vamos combinar. Obviamente que tem gente que tem um pensamento um pouco infantil, assim, cartesiano, de sim ou não, zero ou um, né? Meio cartesiano mesmo é a Sim. palavra. De achar a lei é ruim, a lei 1433 é ruim. Não se trata se é ruim ou se é boa, né? Ruim ou bom, zero ou um, certo ou errado. Houve uma inegável evolução Fato. e a lei é cheia de nuances, né? Agora, de fato, a gente avançou muito, porque são tantas as forças querendo prender a administração pública, a gente vai conversar depois se essas forças elas são aleatórias ou não,
né? Mas tentando prender a administração pública no atraso, que você começa a questionar se isso não foi feito com um propósito antes. E a gente consegue ter uma lei 1433 que ela consegue ser disruptiva em vários pontos, né? Pega, por exemplo, lá o famoso artigo 147 das nulidades. Aquele artigo a gente tem, vamos falar a verdade, graças ao hoje ministro Antônio Anastasia. Sim, Né? sim. Ele foi o senador relator do projeto de lei no Senado e ele bancou. Eu acompanhei a tramitação do projeto de lei, ele bancou. Então você que está nos assistindo, o que é o artigo 147? É um artigo bem icônico que ele diz o seguinte: ele sai daquele paradigma da nulidade, né? Como é que a gente aprendeu? Se a nulidade é absoluta, tem que anular. Exato. Se é relativa, tem que convalidar É o ou não. mais fácil, eu costumo dizer que Mais é o mais fácil, né? fácil. Cartesiana, né? Sim ou não? Agora não, a nulidade é absoluta, a nulidade é relativa. Tem como convalidar? Tem, então você é obrigado a convalidar. Porque você não gastou tempo fazendo a Sim. licitação, etc e tal. A nulidade é absoluta. Ah, então não tem o que fazer, tem que anular o ato. Não, peraí. A gente não faz um ato administrativo para ficar bonito no papel, no processo. Né? É para as pessoas. Então, o artigo 147 vai dizer, mesmo no caso de nulidade absoluta, você vai ter que olhar para o caso concreto. Sim. Olhar para a repercussão financeira, econômica do caso concreto e olhar, gente, para a realidade social, quantidade de empregos que vai deixar de ser, né, de existir ali, o impacto no emprego, o impacto de A renda, efetividade né, das ações, né? impacto socioambiental. E teve gente que entrou em choque, Ana, porque achava que licitação era um fim em si mesmo. Não. Você Não. imagina? Eu brinco, eu falo assim, gente, vamos analisar a coisa pelo macro processo, né? A compra Ô, pública, ela Ana, começa muito antes do que do planejamento propriamente da construção da ETP, por exemplo. Ana, o que é que compra pública tem a ver com gente? Tudo. Por que eu compro? Né? É só, para mim, não é só, né? Porque é muito importante, movimenta a economia absurda, mas tem um propósito, atender as pessoas, atender a sociedade, atender a mim. Eu fico chocada quando eu vejo alguém dizer que não usa o serviço público, eu não dependo do serviço público. Se você toma um comprimido, a Anvisa autorizou. Exatamente. Sabe, eu falo assim, se eu posso ter o melhor plano de saúde, né? Se eu passar mal, vão me levar para um pronto-socorro. E eu quero, assim, então eu acho que todo mundo é usuário em alguma medida, né? Quem faz as políticas, então é de uma ignorância, é de uma estupidez, desculpa o termo, mas Eu adoro esses termos não que vejo, retratam o que são, o que eu as não coisas vejo são. outra coisa a dizer quando É você fruto de diz uma que ignorância eu não tenho mesmo. nada a ver com o serviço público. Tem, É tem fruto de uma sim. ignorância mesmo, né? A gente teve uma pandemia agora que foi vencida graças ao serviço público. Inclusive, eu estou fazendo um estudo, estou fazendo um levantamento para falar sobre isso, né? Que eu li um artigo que eu não gostei, que falava que muito tem se discutido sobre superávit financeiro e que não é o fim da administração ter lucro. Eu falei assim, não é o fim da administração distribuir lucro, mas se a administração não tivesse como gerar caixa para uma emergência, uma contingência, como foi da pandemia, como estaríamos todos? Né? Então, a gente tem que fazer, melhorar a gestão fiscal, porque as contingências estão aí, elas existem, existem na nossa vida privada e uma proporção muito maior na administração pública. Então, contingência climática, você tem sanitária, geopolítica mundial, então tem N coisas acontecendo o tempo inteiro. As pessoas, elas têm hoje, Ana, desculpe interrompê-la, Imagina. uma necessidade. Acho que isso veio muito por conta das redes sociais. Uma necessidade de mostrar-se por dentro e com opinião pronta, acabada sobre tudo, É, né? é, Eu posso não ser especialista naquela área e não ter uma opinião pronta, acabada sobre aquele assunto, perfeito. né? E tá tudo bem, E tá mas tudo parece que a bem. pessoa é obrigada a ter, aí ela acaba olhando de uma forma muito simplória, sem ver as nuances daquele problema, e fecha uma questão. Ah, o serviço público é assim, o serviço público é assado. E ela não consegue compreender a complexidade daquilo ali. Eu, eu sempre costumo dizer
E aí eu posso falar, falando lugar de fala, né? Pois Então, não. eu tenho lugar de fala, porque por muitos anos atuei direto na administração pública, depois e atualmente na iniciativa privada, atuo como voluntária no terceiro setor, e eu digo categoricamente assim, eu quero que alguém me apresente uma empresa que tenha maior complexidade de gestão e de administração do que um município, por menor que ele seja, dada a diversidade de pessoas que você precisa se relacionar, interesses diversos, e aí eu não estou falando dos interesses Escusos. escusos, eu estou falando de interesse de uma sociedade mesmo, de Plural, complexa. exatamente, diversa. Então, são desses interesses que eu estou falando, onde um gestor, e aí vem a questão, a gente volta, tudo isso a gente está falando Sim, sim. do medo de decidir, né? É, tem um gestor que ele, em um único dia, ele vai deliberar sobre meio ambiente, o serviço o CREAS, eu estou falando de município, né? Do CREAS, na assistência social, que atende a média e alta complexidade. Ele vai ter que tratar da obra que está sendo executada, do desenvolvimento econômico. Agora, se esse gestor não perceber que quando ele delibera sobre a via que ele está abrindo, porque uma empresa vai se instalar na cidade, que ele também tem que pensar nisso, quando de manhã ele deliberou com o meio ambiente, e quando ele deliberou com o saneamento básico, sabe? E também com assistência social. Então, essa engrenagem, ela não tem ponta solta. E ao final do dia, ele ainda vai ter que sentar com o planejamento dele e com o setor contábil para fechar essa conta toda, sabe? Então, eu não vejo, eu vejo uma exaltação e aqui, de forma alguma, eu estou diminuindo nem um setor nem outro, eu só estou falando que o setor público é de uma complexidade gigante. E quem está de fora, às vezes, não percebe. Eu, antes de ir para o controle interno, eu atuei na ponta. Eu atuei na administração, eu atuei na saúde, eu atuei na assistência, atuei na Secretaria de Cidadania e Inclusão, mas que muito ligada à assistência e economia solidária. E depois eu fui para o controle. Isso te dá uma visão absolutamente diferente. E uma vez eu quase fui espancada em praça pública, né? Força de expressão. Ai, que bom. Força de expressão. Porque eu disse em meio a alguns colegas que efetivos, assim como eu na época, eu disse, eu acho que não acho legal o concurso direto para o controle interno, porque você não tem a vivência da ponta. Isso eu falei no meio de uma discussão que poderia ser trivial. Estava se analisando uma compra pública onde tinha alimentação de alta qualidade para moradores de rua. Já tentou pensar com fome? Eu não consigo. Então, assim, pessoas que em qualquer reunião quer um coffee break. Uhum. E do bom. E do bom. Mas como eu tava, sabe, parece pequeno, mas quem é do município sabe do que eu tô falando. Então, assim, o fato de eu ter passado na ponta, quando eu fui pro controle interno, para o bem e para o mal, de quem estava na ponta, né? Porque também tinha umas coisinhas que eu sabia como funcionava, não vinha me enrolar, não. Então, assim, são questões e que aí a gente volta para que você falou, compras públicas têm a ver com pessoas? Tem, tanto interna da administração como o nosso cliente final, que é a sociedade. As pessoas não podem esquecer tudo que a gente faz, todos os nossos ritos processuais, ele tem uma finalidade. A finalidade é atender o interesse público, é o bem-estar social, ponto. E tudo tem que ser pensado e decidido nessa linha. Perfeito. E aí, trazendo, a gente está fazendo uma trama no sentido, né? Um Sim. bordado complexo aqui sobre o medo de decidir. Eu estava num congresso esses dias e depois de mim, depois da minha palestra, era a palestra, segunda vez que eu falo dele, do ministro Antônio Anastasia. Hoje temos a sorte, foi um grande presente lá para o TCU, termos alguém Sim. assim do perfil e qualidade do ministro Antônio Anastasia, a quem eu mando um abraço. E é impressionante como a gente consegue aprender
coisas com a ministra Anastasia, toda palestra eu aprendo uma coisa. E não é que eu reflito, eu aprendo uma coisa. É incrível, assim, a capacidade cognitiva e senso de todo, né? Já foi governador, já foi Sim. senador, secretário, Só tem etc. uma outra Né? percepção, né? A discussão vai para um E outro aí, caminho. nessa palestra, eu terminei a minha palestra, fiquei lá no cantinho, lá, assistindo a palestra do Claro, ministro. eu não perderia. Não, Também é ficaria. espetacular. Ele falou um termo, e aí talvez você consiga me corrigir a pronúncia, patchwork, sei lá. Hum. É o pessoal da edição vai colocar o termo, a expressão correta aqui, e algumas figuras de pessoas utilizando esse tipo de patchwork, que eu Ah, não conhecia, que basicamente, aí obviamente eu fui pro Google pesquisar, né, claro. para conseguir entender bem a palestra. Ele utilizou a expressão desse patchwork na alta costura, Ah, sim, né? sim. Já Me situei agora. já citou. Eu não conhecia esse termo. Basicamente é o que eu conhecia como coxa de retalhos, né? Uhum. Que é pegar, utilizar o. Então minha avó faz, por exemplo, com aquela coxa, um monte de retalho que ela costurava, ela juntava um pedaço de cada retalho daquele Sim. ali e fazia uma coxa, Saiu uma obra de arte, né? né? Fazia Eu uma tinha um... coxa, uma obra de É, arte. exatamente. E eu não sabia que existia a utilização disso na alta costura. Aprendi com o ministro Anastasia, né? Que realmente é um homem genial. E ele estava falando o seguinte: a Lei 1433 é um patchwork. Sim. Porque aquela lei Excelente analogia. é um gênio, o homem. Porque aquela lei, se ela fosse perfeita para mim, eu, Janderson, dentro do meu lugar de vista, né? Todo podcast eu tenho que falar a frase do Leonardo Boff, né? Todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto Sim, sim. e os olhos veem a partir de onde os pés pisam. Então, uma lei perfeita para mim, ela não vai ser perfeita para você, Não, né? Uma lei de uma cor só, de um tecido só, ele vai ser perfeito para mim, mas de repente muito imperfeito para você. exato. Então, ele louva a 1433 por ser esse patchwork Uhum. de, da contribuição de várias pessoas. Então a gente traz, por exemplo, o artigo 147, super disruptivo, que veio trazer essa pegada em prol da finalidade, Uhum. mas ela amarra em outros pontos, e ali ela consegue construir uma lei plural, né? Uma lei plural. Eu acho que essa metáfora do ministro Anastasia, ela serve para tomada de decisão administrativa também. Em Sim. que sentido? O gestor, ele tem, quando ele vai tomar uma decisão, eu sempre dou esse exemplo. Eu faço uma licitação para contratar uma malharia para fornecer uniforme escolar, ou faço um credenciamento de uniforme escolar para as costureiras para promover a renda. Eu tenho decisão local. O que que é meu Né? contexto melhor Qual que é o desenha meu isso? contexto social, mas também qual Uhum. que é o meu contexto econômico? Perfeito. Né? Então, muitas vezes, e chegando na sua fala, a pessoa que está no controle, ela quer ver uma peça única, de uma cor só, Sim. né? Controle, a decisão formalmente da melhor maneira, no sentido de trazer economia, etc. Mas a boa decisão administrativa, ela não desconsidera o financeiro, como você falou, a saúde fiscal, etc. Mas ela considera também outros pontos. Então é uma coxa de retalho de pontos de vista também. Sim. Essa é a Até minha porque, às vezes, conclusão. do ponto de vista financeiro e processual, tá tudo redondo. Mas a efetividade zero. Exato. É razoável? Não E aí eu é. te pergunto, pronto, aí eu te pergunto, imagine que na minha decisão administrativa eu deixo de olhar os impactos na sociedade, a entrega, né? Eu quero elogiar o secretário publicamente, não tem nenhum problema de citar o nome, secretário Frederico Fellini, secretário de administração lá do estado do Mato Grosso do Sul, uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci, e toda vez que eu converso com ele diz, mas como que eu vou chegar no cidadão? É isso. Como que eu vou chegar no cidadão? Ele vai receber esse serviço como? Uhum. A pergunta, o processo de trabalho, tá, mas no final ele vai entregar como? Né? Um abraço, secretário Frederico Fellini.
E eu aprendo muito com isso, né? Então, eu te pergunto, Ana, para aquele agente, controle interno ou externo, Ministério Público, que quer ver a decisão de uma nota só, né? Formalmente, Uhum. maravilhoso o processo. É bom que ele veja de uma nota só? O que ele tem que fazer para olhar nesse patchwork, olhar e conseguir entender a complexidade que é uma decisão administrativa, sobre todos esses aspectos? Da onde ele está, é frio. O processo é frio. Mas é por isso que a gente fala da importância da contextualização, quando você vai fazer um processo de compras, da justificativa. Não é para economizar. Ali não é para economizar. É ali que você vai contar a sua história e seu contexto. Então, se ali tiver bem instruído, eu não vejo o porquê desse agente interno ou externo não analisar tudo isso e se ainda assim ele ficar sem entender alguma coisa, ouvir, né? Então Por você trouxe um elemento importante. ah, Primeiro, falta de deficiência na instrução. muita. Eu tinha até escrito aqui, ó, parece mentira. Deficiência de instrução, né? A Muita. primeira coisa é isso. E aí me permite ir abrindo as abas Vamos, aqui, vamos. porque isso é muito Vamos. importante. Você, Licinalta, você que nos assiste, o que eu percebo, as pessoas, elas acham que o papel, o processo físico, eletrônico, não tem mais físico, mas enfim, Se eletrônico, ainda tiver, corram. corra, né? Isso da época do processo físico. Coisa cá. Mas elas pensam que é para você colocar coisas formais apenas, escrever bonito, né? Estar-se diante do processo que visa a não sei o que. Eles não entendem, às vezes o servidor não chega a essa compreensão, até porque não foi treinado, assim, às vezes, de que o papel, o processo, ele é o lugar por excelência de você se explicar e colocar coisas do dia a dia, né? Sim. Eu estava dando uma aula para um município. E aí era o seguinte: era uma aula de ETP-TR. E no ETP, a gente tinha que justificar lá no exemplo por que, que nós não iríamos obedecer o cálculo para colocar o número de jardineiros. Hum. Olha lá, número de jardineiros para cuidar da praça lá, etc. Que a gente precisaria de jardineiros a mais. A gente está falando de paralisar, a tendência aí já seria todo mundo paralisar e o processo não ir para lugar nenhum. Pois é. Só que aí, qual que era a situação, gente? A cidade lá tinha, na verdade, várias praças muito grandes e elas não. Existe um cálculo na administração para saber quantos jardineiros são necessários para cuidar Sim, daquela área. Via de regra, você tem que cumprir aquele cálculo ali para não haver. É uma questão, um ponto de controle, né? claro, claro. Para não haver desperdício de recurso público, até desvio, Sim. etc. Terceirizado fantasma. Às vezes o pessoal gosta muito de gente, né? E aí, Exatamente. Só que aquela regra, ela comporta exceções, se for justificado. Então, uhum. veja, no processo lá, a servidora, ela não queria falar. Por que precisa de mais gente? Ela, professor, porque jardineiro não. Ele não faz só a jardinagem. A gente está passando por um Hum, problema, é um problema humanitário na cidade. Daqui a pouco vamos descobrir qual que é a cidade. Mas quantas cidades estão com esse problema? De pessoas em situação de rua. Então, o jardineiro, a praça não pega fogo por causa do jardineiro, porque ele passa sim. mais tempo catando papelão, apagando fogo Fazendo os serviços gerais do que apagando propriamente fogo da sim. pessoa fazendo a comida lá e sai, o troço vai pegar fogo. Então, são feitas tem uma necessidade ali que não é comum do jardineiro, né? Ele, professor, mas como que a gente vai justificar isso, que precisa de jardineiro? Falei, ué, escreve isso no papel. Perfeito. Mas a gente não pode, a gente vai dizer que. Onde é que está dizendo que você não pode? Né? A Exatamente. situação está posta. Mas a gente vai dizer que a pessoa em situação de rua coloca fogo e o jardineiro está servindo para isso. É.
As pessoas, elas têm esse problema de pegar a realidade como ela é Uhum. e colocar no papel. Se tiver algum imbecil, agora eu vou xingar também. Se tiver algum imbecil que vai dizer, mas jardineiro não era pra fazer isso. Então vai você fazer, Dá a solução. né? Porque Qual é a outra solução? Então, se tiver um imbecil que vai fazer isso, vai ter uma pessoa de mais bom senso que vai dizer, tá, mas naquele momento era o que dava pra fazer, então, Exato. né? Agora, foi o que a professora Ana falou. Se você não colocar no papel, não instruir, não Olha, explicar, eu como é que vai saber? tive, já vi muitas situações complicadas ao longo desses 20 e poucos anos, mas também já trabalhei com grandes gestores, pessoas que me ensinaram muito. E eu tive o prazer, diante de uma calamidade, de estar de frente com o secretário, que ele me disse: eu não posso deixar aquelas pessoas mais um dia na situação que elas estão. Aí eu fiz assim, ok. E eu adoro essas bolas, sabe? Que eu tenho que dar solução. As pessoas estavam desabrigadas. E, e eu acho que é isso, tá? O servidor, eu sempre tentei pautar dessa forma. Qual é a solução que eu vou dar? Porque tem isso. Porque o político quer isso, o político quer aquilo. Eu tô falando de uma situação extrema, que é um caso de calamidade. Mas no dia a dia mesmo. E eu falei assim, vamos botar a cabeça para funcionar. Você já viu alguém fazer credenciamento de pousada? Nós fizemos. Estava numa baixa, uma cidade turística. Nós fizemos credenciamento por 30 dias, justificamos para a Perfeito. procuradoria, tirou as pessoas da situação que estavam jogadas no chão da escola, bota na pousada. Movimentou, Aí eu fiz, agora vamos correr, que a gente tem 30 dias para dar a solução. Qual é a solução que a gente vai encaminhar essas pessoas? Mas tirou, alimentou as pessoas, botou num lugar decente, as famílias separadas e tudo mais. E eu disse para ele, pode fazer. E se precisar, mesmo que eu não esteja mais trabalhando com você, eu ajudo na defesa. E eu nunca vi uma pessoa. Você já viu uma pessoa complicada, que se enrolou com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, que foi preso porque teve que tomar uma Não, decisão para essas coisas? não, não. De verdade, não. Eu nunca vi, eu nunca vi. Então é a história do Arcanjo Gabriel de novo. Eu nunca vi. É porque aí pegam situações onde deveria ser tratado pelo Código Penal e Exatamente. querem colocar tudo isso junto. Não. Quando tem se tem a boa fé, a intencionalidade, às vezes está até errado mesmo. E eu digo assim, por exemplo, os municípios têm N coisas para fazer. Tem CIAFIC, você tem lá o parágrafo 16 da emenda da Constituição, que tem que publicar, avaliar políticas públicas. Você pensa isso no município, é muito distante. Dificilmente você vê alguém falar sobre a necessidade de avaliação. Né? Tem uma avaliação pro forma do PPA, que dizem que vão atender 100% tudo. Não, não atende. Quando eu bato o olho, eu digo, não. Cobertor é curto. Cobertor é curto, não vai atender. Então, tem uma série de coisas para esse município fazer que parece que está destoando, que parece que cada hora alguém inventou uma coisa nova. Mas se você pegar a nova lei de licitações, ver a fase de planejamento dela, e você pensar na emenda de 109, que fala ali da avaliação, da publicação de avaliação de políticas públicas, se a gente olhar todo o contexto do CIAFIC, que não é um software, né? O CIAFIC é um sistema que você tem que incorporar. Como é que eu vou ter um CIAFIC 100% funcionando se eu não tenho um sistema de patrimônio que regulou a sua depreciação, se eu não tenho um sistema de patrimônio que faz o controle dos bens públicos, como é que eu vou fazer um planejamento de compra, se esse patrimônio não funciona e não vai, como é que eu vou saber a quantidade de mesa, a durabilidade, se eu estou precisando comprar mesa todo ano, porque a mesa está deteriorando, está sendo, a compra foi mal feita, a especificação foi ruim, o que está acontecendo? Mas parece muita coisa. Mas eu tenho um mundo hoje. Se você parar para pensar no município ou no estado, eu tenho um mundo. Faz o seguinte, qual é a área que eu vou priorizar? O gestor, eu não consigo priorizar, consegue. Ou então você errou no seu plano de governo. Você errou quando construiu o PPA. Você foi eleito com um plano de governo que estava em tese, estava te dizendo o direcionamento que você ia dar para o país, para o estado ou para o município. E qual é o potencial? É turístico?
a minha infraestrutura está atendendo a isso, eu vou priorizar o quê? Eu vou priorizar a infraestrutura. Tá? Até se você tiver um questionamento depois, em outra área, você pode levar isso em sua defesa. Sabe? Dizer, olha, eu tinha tudo isso quando eu assumi, por uma questão econômica, eu estou sem receita para fazer as outras coisas, que é a realidade de muitos. Eu priorizei isso aqui, porque daqui a 10 anos, de acordo com esse estudo que eu fiz, isso aqui vai me gerar tanto de receita, e eu vou conseguir resolver os outros problemas, que também já começo a planejar. Esse ano eu priorizei a água, energia, dialogar com o Estado, seja lá o que for, fazer projetos para captar recurso, a partir do ano que vem está aqui. Agora, isso não é de boca, né? Eu preciso ter números, eu preciso ter... E a inteligência artificial ajuda muito. Tem. A gente vai falar sobre, um pouquinho sobre IA, sobre esse suporte, né? Então, Mas dizer que vai atacar tudo, não vai. Não vai. Então, quando você mostra que você está fazendo e o roteiro que você tem... Eu costumo dizer, eu sou a louca do planejamento. planejamento é tudo, né? Eu sou a louca do planejamento. Eu adoro planejamento. Mas, voltando um pouquinho, Ana, eu quero te perguntar o seguinte. E aí estou representando você, gestor, você assessor, você técnico, você curioso que está nos assistindo aí. Aproveita que está assistindo, você já está inscrito no canal? Então se inscreva, aperte lá no sininho para receber as notificações, dê o like, não vai cair a mão não. Né? Dê esse apoio aí pra gente, não custa nada, tá? E passe para os seus colegas que trabalham com gestão pública, principalmente o gestor municipal, servidores municipais. E eu estou apresentando todos vocês agora para perguntar para a professora Ana, como vencer o medo de decidir? Intenso, né? É intenso. Do ponto de vista, eu tenho alguns pontos de vista. Do ponto de vista do gestor, se ele tiver responsabilidade e boa-fé, é um bom caminho, bom começo. Tá, eu sou gestor, eu tenho responsabilidade e boa-fé. Maravilha. Como que eu venço o medo de decidir? Eu tô com medo. Como eu venço esse medo? Terapia? Então, também. Tem um amigo meu que vai gostar de ver motivado, que eu falo assim, eu fujo de terapia. O pessoal que se eu sento e fica descobrindo minha vida, não quero. Ele ri, mentira, eu faço terapia. Senão eu não aguentava. Tá. Trazendo para a prática, feito isso, a primeira coisa é priorizar. E aí eu tenho os termos técnicos, né, de definir os objetivos chaves e tudo mais. Pode ficar à vontade. Parece pessoal muito... gosta. O pessoal gosta? Parece muito... Quando fala planejamento, principalmente para o agente político, ele tem vontade de sair da sala. Porque ele imagina 6 meses de longas reuniões e tal. Decide nada. Não decide nada. Aí, meu amigo, dá um choque de gestão na sua assessoria, porque não é para ser assim. É igual licitação. Demora de 6 meses. Não é para demorar. 6 meses? o pregão não é para demorar 6 meses. O processo estiver demorando 6 meses, tá bom demais, né? Tem um lugar aí. Tô otimista. Então, assim, ele pegar e priorizar. Isso tem todo um roteiro já desenhado. Aí, digamos, vamos partir do pressuposto que fizeram tudo errado. Ou que, por algum motivo, a falta de experiência, às vezes, falta de pessoal, às vezes equipe, né? Uma mesma pessoa tem que estar fiscalizando e tem que estar preparando a próxima licitação. Essa é a realidade. Não foi a minha. Eu passei tantos municípios que eu trabalhei como consultoria, como o município que eu fui concursada, que tem uma estrutura um pouco melhor, mas conheci vários colegas que tinham esse problema. Né? Isso não quer dizer que eu tive vida fácil. Mas, se ele fez tudo certo, ele parte do plano de governo dele e ele vai construir o PPA. Com essa priorização do que eu estou falando. Qual é a cidade que eu tenho? Né? Então, eu gosto de pegar a cidade e olhar como um todo, né? Assim, eu já tentei fazer esse exercício com o Rio de Janeiro. Eu quase enlouqueci. Nossa eu parei. Senhora. Eu parei. Nem falei, o Eduardo Paes. Porque eu falei assim, gente, Rio de Janeiro, se me dessem hoje com orçamento para montar a equipe que eu quisesse, eu fiz, deixa o Rio de Janeiro quieto, é o caso. Deixa lá com o Eduardo Paes, né? Eduardo Paes já é fera nesse assunto, deixa ele lá. Mas, então, você
o caminho correto, vamos dizer assim, um plano de governo que já está dizendo para onde eu fui eleito, dizendo para onde eu quero levar aquele município. Né? Ele tem um potencial turístico, ele tem um potencial industrial, ele tem um pouco das duas coisas, o que é que eu vou priorizar? Eu faço um PPA e eu vejo pessoas falar que o planejamento é o PPA. O PPA é importante, mas é um planejamento de médio prazo. Planejamento de longo prazo é um planejamento estratégico. E aí a gente tem outros conflitos. Políticos, por exemplo. O ciclo político é curto. Pois é. 4 anos para você estruturar, por exemplo, infraestrutura bem feito é curto, né? E aí vem os conflitos. E aonde a gente tem, sai o gestor e entra a paralisia do servidor. Então, beleza. O gestor, É fazer planejamento. esse planejamento e a Se estruturação cercar. da governança, né? De alguma forma. Estruturação de governança, se cercar de bons assessores, pelo que eu da Isso. sua fala, né? Uma consultoria externa. Gente, vamos fazer uma pausa aqui. Não precisa me contratar. Se quiser contratar a gente também pode, né? Professora maravilhosa. Município, você quer fazer uma contratação macro de políticas públicas, etc., outras áreas, professora Ana está aqui, né? Trabalha como consultora. E assim, sendo a professora Ana Paula, qualquer outro profissional, você precisa de uma consultoria externa se o troço está bagunçado. Precisa. Porque consertar o carro com O ele dia a dia andando, vai estar andando. você não consegue. Às vezes você... Porque assim, nem sempre o bom executor é o bom moldador, digamos assim, formatador do processo de trabalho, da governança, etc. Você tem que ter uma experiência a mais. E vamos falar a verdade, a maioria dos municípios, ela não consegue remunerar adequadamente um profissional dessa envergadura. Perfeito. Do que formata, do que projeta, né? E às vezes nem porque não quer, porque não consegue mesmo. Não consegue, porque a lei, o plano de cargos e salários é assim. Sim. Então, às vezes, você não vai conseguir uma mão de obra qualificada. Para executar, você encontra, de repente. Mas para formatar, você não vai conseguir uma mão de obra com essa qualificação e expertise para que aceita a remuneração da prefeitura. Então, você tem que ser esperto também, no sentido de ser inteligente. Tem que trazer uma consultoria externa para moldar aquilo ali. Concorda, professora? Séria. Para moldar. Séria. Porque picareta. Pelo amor de Deus. Senhor do céu. Gente, servidora efetiva, né? Eu saí, mas eu fui servidora efetiva. É muito triste quando chega um consultor. Entrega só um papel no entrega final. Um papel, ou então subestima os servidores, as pessoas, porque quer trazer o modelo que usou em outro lugar como se fosse uma receita de bolo. E olha lá, porque receita de bolo, às vezes, na batida do bolo, você cola a massa. Exatamente. E é importante esse ponto também, né? Trazer uma pessoa uma consultoria externa que realmente saiba o que está fazendo e que não tenha esse olhar de menosprezar os que estão. Porque tem essa questão também. Às vezes não se contrata, o gestor ele tem medo de contratar uma consultoria externa, achando que vai menosprezar a equipe que está. Não, a equipe que está, ela está para executar, não para formatar o processo de trabalho. Eu sempre digo o seguinte, o processo de trabalho, a governança, ela é a estrada. Sim. Os servidores são os veículos, né? Ele não é especialista em estrada, ele é o veículo. Mas tem que vir, às vezes, uma consultoria externa para pavimentar a estrada para os veículos correrem melhor. E a qualidade dessa execução desse contrato de consultoria passa pela qualidade da contratação. Exatamente. Né? Aí tá vendo? Tá tudo interligado, né? Então, gestor, cerque-se de uma consultoria séria que vai te entregar planejamento, estruturação de governança. E aí você vai reduzir aí o seu medo de decidir. Porque, veja, às vezes o prefeito ele vai escolher um excelente secretário de desenvolvimento econômico, que vai realmente, que tem entrada no mercado, que sabe onde ele tem que se posicionar, para conversar, para atrair empresas. Tá, se o secretário de fazenda dele, se a legislação tributária dele não estiver caminhando juntos, os dois não estiverem conversando, cada um estiver indo para um lado, não vai dar certo. Né? E ainda tem uma coisa. Se ele traz essa... Teve o desgaste e o custo, porque via de regra tem custo para o município, para esse secretário de desenvolvimento econômico buscar esses investimentos, ele traz. E quando o investidor chega, ele percebe que ele não tem infraestrutura.
Pois é. E aí? Ele não tem como escoar a produção dele. Ele não tem, sabe? Então tudo isso tem que ser pensado. Vai resolver em um ano? Não. Eu não tenho dinheiro, mas eu estou pensando que eu vou ter que fazer um bom projeto. Esse ano eu não vou executar, mas no ano que vem eu vou captar um recurso, é uma emenda, né? É uma parceria com o Ministério, porque a gente sabe que você teve a federalização dos municípios, mas o orçamento não acompanhou. É, mas é o que está posto. Então, Falamos sobre isso com a professora Fortinha é o que também. está posto. Então, assim, eu não estou falando de coisas de 10 anos, onde politicamente o gestor também vai poder usar dentro dos 4 anos que ele tem para apresentar resultado. O processo de comunicação dele com a sociedade é muito mais importante, às vezes, do que a execução propriamente dita, sabe? Se estiver estruturado, eu sou muito tranquila com tudo isso, assim, né? Lógico que nem sempre foi assim, mas hoje eu digo assim, dá para fazer. O trabalho sério, ele vende muito mais do que o oba-oba. A sociedade está ficando muito cansada do oba-oba. Está cansado. E as pessoas, os gestores estão insistindo no oba-oba. Não vai dar mais. O que é oba-oba, professora? Hã? Como assim oba-oba? Obras de fachada, botar placa de obra, fazer aquela festa, aquela coisa toda. Lá na nossa gloriosa Bahia é o famoso migué. Migué. O pessoal tá um pouco cansado disso, sabe? Ninguém é bobo mais, né? O pessoal tá um pouco cansado disso. E aí tem a parte do servidor efetivo também, eu fico muito tranquila para falar, que tenta competir o tempo inteiro como se a política fosse algo ruim. Não, o ideal é a gente buscar um equilíbrio. Eu, como técnica, não posso chegar para um grupo político e dizer não dá para fazer. Vai ter tensão. Gestor, não dá para fazer em 2 meses. Ou não dá para fazer assim. Mas, olha, o senhor prometeu isso, a gente pode adequar dessa forma? Tudo é diálogo, cada um sai de um lado. Olha, eu vou fazer vou intensificar o trabalho com a minha equipe agora, mas vamos negociar. E a administração precisa começar a pensar nisso. Vamos flexibilizar aqui, olha, eles vão trabalhar 2 semanas pesado e depois de 1 semana a gente vai dar algumas folgas, a gente vai fazer. Isso também é inovação. Isso já ocorre informalmente. Informalmente, né? Sim, sim. Mas entende que o prazo está curto. E o servidor precisa entender, e eu sempre pratiquei muito isso. Ao deixar um processo pela metade por causa de 2 folhas, porque eu não posso perder o ônibus de 5 e pegar o de 5:30. Gente, vamos falar a verdade. A maioria dos servidores, eu brinco sempre, assim, se eu fosse receber da administração que ela, entre aspas, me deve de hora extra, eu tava rico. Ah, sim, sim. A maioria dos servidores trabalha muito além do horário e final de semana e não recebe hora extra. Essa é a grande realidade, porque você tem maus servidores comissionados ou efetivos, mas é o que faz barulho. E eu digo assim, eu conheço muita gente boa em município. Detesto quando eu estou em eventos ou quando eu estou ministrando um curso que alguém fala, mas os municípios não têm gente capacitada. Não faz isso, porque tem muita gente boa. Tem, pode ter desmotivado. Aí você entra num outro caminho, né, que é de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, uma série de situações. Mas que tem muita gente boa, eu sou muito feliz. Tem gente capaz, mas não capacitada, porque não se investe em treinamento. Sim, eu sou muito feliz por ter participado da estruturação de um controle interno que só tinha gente comissionada. Eu, na época, efetiva comissionada. E foi muito feliz, porque hoje é um controle interno que ele é misto. Recentemente foram os servidores efetivos que assumiram o controle interno, né? Esses que participaram no concurso. Obviamente, quando você começa, implanta a auditoria interna que não existia, você vai estruturando tudo isso. Quando esses servidores chegam, você tem algum conflito, tá todo mundo aprendendo, né? Na época, eu, inclusive. E hoje eu vejo assim que eles estão com oportunidade, que eles estão tocando a controladoria, e eu desejo sucesso. Né? É o pessoal o controle interno de Camaçari. Camaçari.
Grande sabe? abraço, pessoal de Camaçari, Tenho, saudade de minha terra. tenho pessoas queridas, competentes e que, assim, foram e estão, a gente está sempre aprendendo esse fim maior da administração pública no desenvolver das coisas, né? Conforme os anos foram passando, a gente percebe a evolução, o encaminhamento que foi dado. Eu tenho a administração pública para mim, o serviço público, como propósito de vida, tá? E me descobri assim em alguns momentos de dores, sabe? De maus serviços prestados. Então, e tive o despertar assim, isso aqui não dá para ser só aonde eu troco pelo salário. E aí te dá um gás É um maior. sacerdócio. É um sacerdócio. Um sacerdócio. É isso. É isso. Muito bem, professora Ana. Então, você já nos falou a respeito de como vencer o medo de decidir do gestor. E nós temos agora uma segunda categoria que você já começou a esmiuçar, que é o servidor. Seja ele comissionado, efetivo, mas aquele servidor que tem medo de decidir ou de escrever no processo, né? Tem. Como que ele vence esse medo? Estudando. Conhecimento. Quem tem conhecimento não tem medo. Quando eu entendi isso, inclusive, não tem medo de se posicionar contra o que está sendo colocado. Quem tem conhecimento não tem medo. Não tem. Que frase poderosa. Não tem. Eu acho que a busca pelo conhecimento, e aí, assim, quem de repente está trabalhando em algum lugar que não tem essa oportunidade, e quando eu falo do planejamento também, a gente traz a trilha de capacitação para os servidores, para você ser estratégico no momento, é bem importante. Esse processo de convencimento, eu acho que o servidor, eu falo muito por uma experiência própria, tá? Eu precisei desenhar as pessoas com quem eu trabalhava, os gestores, compreender quem são eles. Eu falo diferente com cada um, a depender do perfil de cada um. E assim, parece fácil dizer hoje isso, mas eu estou falando com a Ana Paula de 20 anos atrás, que já fazia isso sem, tecnicamente, talvez trabalhar o assunto, né? Então, quem é esse servidor? Quem é esse gestor que você está trabalhando para você conseguir dialogar com ele de uma maneira que você seja respeitado? Uma outra questão que eu sempre coloquei, desculpa te cortar, professor, que eu sempre coloquei... Eu tô anotando, não sei, tô aprendendo, ó. A bolinha tá não cheia. sei o que cada um faz, mas em qualquer instância, eu sempre coloco isso. Respeitem o meu propósito de vida e a minha honestidade. Então, por onde eu passo, é preciso respeitar a minha honestidade. Senão não tem conversa. É a frase da professora Lara Breiner. Vamos dar um abraço, professora Lara Breiner. Meu CPF, minhas regras. Isso. Só que não é uma tarefa fácil no dia a dia. Professora, me permita pensar uma das muitas contribuições muito ricas da sua frase. Dá para fazer uma pós-graduação aqui só com essas falas, de verdade. E tem uma coisa que você falou que é próprio de quem tem experiência no serviço público, que é essa tensão entre o técnico e o político. Uhum. Que aí pode se desdobrar entre o comissionado e o efetivo. Sim. Mas vamos manter no macro, né? O técnico e o político. O técnico, e aí eu falo porque eu sou técnico, né? A minha formação toda... Eu sempre agi como técnico, sempre fui gestor, mas era convidado de gestor por conta das minhas qualidades técnicas, né? E a gente sabe que tem no meio técnico um certo preconceito com o político, uma certa... E aí, mais uma vez, né? Vem aquele cartesianismo. O técnico, ele está embasado... Ele é imparcial. Tem um livro, esse livro aqui, Interesse Público Constitucional, tem um subcapítulo só sobre essa história se tem alguém realmente totalmente imparcial. Né? Tá vendo? Pensei que ele era mais voltado para o direito. Ele é votado, mas... Mas eu já fiquei curiosa, já quero ler. É porque ele é para análise da decisão administrativa, né? E a gente fala sobre isso, assim, não existe nada 100% imparcial.
E aí o técnico ele tem essa coisa, né? Não, o técnico ele sabe o que está falando, porque ele fundamenta ali, etc. E que o político, segundo essa concepção, atenção pro corte, para não dizer que eu falei o que eu não falei, mas Sim. segundo essa concepção, o político seria o conchavo, apenas a parte espúria, etc. e tal, que não quer fazer a coisa correta que o técnico diz que é para fazer, etc. E existe essa percepção, às vezes. Essa percepção é verdadeira? Às vezes sim. Veja, é, Às vezes, mas sempre sim? na Em maioria resumo, das o vezes. técnico está sempre certo e o político está sempre Não, errado? não, não. Porque se, às vezes, se o político for esperar a decisão do técnico, ele não sai do lugar. Veja, A gente sai voltando pro patchwork. se isso, vamos fazer uma coxinha aqui. Voltando pro patchwork. É, vamos lá. O político, ele foi eleito, a gente não pode esquecer porque nós estamos lá, porque o servidor é servidor. O político, ele foi eleito pela sociedade. Bom ou ruim, estamos escolhendo certo ou errado, isso aí, uma tese de doutorado não resolve, né? Mas ele foi eleito, ele tem uma agenda a cumprir, tá? Ah, tanto ele precisa e muito respeitar o técnico, e inclusive se cercar de cargos comissionados técnicos, né? Também, como o técnico precisa respeitar o político. Eu acho que o direito de um termina quando começa o do outro. O direito de um político termina. Tem como todo mundo ter direito ao mesmo tempo, não? É, Fazer é o mundo junto? ideal. Fazer junto? Esse é o mundo ideal para dar resultado. Fazer junto? Sabe por quê, Não, mas porque professor? assim, Pode falar. eu não acho legal quando você ofende um CPF, mas às vezes para defender o meu CPF, eu tô ali servindo, recebendo salário para atender a coletividade. Tem situações que acontecem. Então, Sim. realmente, o político ele vem trazer uma coisa espúria e aí é o Aí técnico não. que breca. Mas existe aquela situação também, e é por isso que não é 0 1, não é binário. Existe aquela situação também em que se quer colocar, e olha que eu sou técnico, se quer colocar uma áurea de santidade, de Não. perfeição no técnico, e muitas vezes uma análise técnica ela é muito fria, ela não tem Às vezes elemento, esse ela é técnico pobre. não está se atualizando, não se abriu para a inovação, Não só abriu para a para a realidade, realidade que está sendo né? posta. A sociedade é algo que se transforma o tempo inteiro, né? Eu Porque não sei senão a se gente vocês estava na lembram idade da pedra ainda. o pedido lá na época da pandemia para suspender o auxílio emergencial, Sim, né? sim, Por questões técnicas. pois é. Né? Então, o político, Como é ele que eu não pode ser resolvo a ponta? demonizado, ele não pode ser demonizado porque o político, ele é, e lógico, tem a parte ruim, e essa é Código Penal, como Código você Penal. gosta de falar. Mas o político, ele é o sopro de oxigênio na máquina E aí eu pública. trago o cargo comissionado, o conflito do efetivo com o E o comissionado. comissionado Eu também. gosto dessa junção dos dois. Esse controle interno que eu ajudei a estruturar, a gente fez isso, né? Traz servidores efetivos, mantém comissionado. Para mim, é uma receita perfeita, porque é natural, quando você está o tempo inteiro fazendo a mesma coisa, ou você cansa ou você se acomoda. Eu acho que o comissionado traz esse gás. Sim, tem muitos estudos, inclusive internacionais, professor, me permite uma parte, tratando até do sistema de governo parlamentarista e o presidencialista, e eles demonstram isso. No sistema parlamentarista, o primeiro-ministro, ele elege, imagine, tem 50 políticas públicas, ele Sim, elege uma para trabalhar. As outras 49, elas já são da máquina. E no ela roda. parlamentarismo, a máquina ela roda sozinha, né? No parlamentarismo tem muito efetivo, tem pouca gente de fora que Uhum, entra. Então, eles costumam ter uma entrega técnica maior, uma estabilidade, um planejamento. Isso aí tem vários estudos, né? uhum. Uma estabilidade a longo prazo, porque a gente começa, tem um planejamento estratégico e consegue ir, mas há inclusive, vários apontamentos, por exemplo, de descolamento com a realidade, inclusive Total, social, total. né?
E do outro lado, em estudos presidencialistas, etc., que eles têm essa maior conexão com a realidade, inclusive social, mas há prejuízos do ponto de vista técnico primeiro de descontinuidade, né? São coisas que a gente tem tentado, inclusive com a nova lei de licitações, descontinuidade prática da obra, do serviço, Sim. mas descontinuidade dos projetos, dos processos de trabalho, etc., do aprendizado, né? Muda o prefeito, muda todo mundo. Então, assim, não tem um modelo perfeito. Não Né? tem um modelo A perfeito. gente vai tentando trabalhar, e essa Agora, eu meu acredito intuito muito. de não demonizar o político. Eu acredito muito no serviço público, propriamente dito. Por incrível que pareça, Eu assim. também. Senão eu já teria desistido. Nós dedicamos a nossa vida a ele, sabe? né? Mas eu acho que o político precisa ser respeitado. Inclusive, gente, é horrível. Assim, Freios e contrapesos, né? freios e Técnico contrapesos. político. Você todo dia sai da sua casa para trabalhar com algo que você demoniza. Que porcaria. É. Sabe? Então, eu procuro entender, costumo me posicionar para aquilo que foge à legalidade, mas eu também não sou uma pessoa fechada. Por exemplo, hoje eu tenho muita tranquilidade se um gestor chegar para mim, seja eu trabalhando como apoio, consultora, seja como for, e, Ana, eu preciso resolver tal problema. Aí eu falei, se eu te responder agora, eu vou te dizer não. Você me dá 24 horas? Agora sim, também não adianta 24 horas e eu não voltar com uma resposta. Vão ser 24 horas que, se precisar, eu não vou dormir. Porque Eu vou me também, debruçar atrás de decisão, exemplos, o que foi feito, falar com colegas. Rede de network é importantíssimo, gente. As pessoas esquecem disso. Professora Ana, deixa eu fazer só mais uma parte. Há também E aí junta a história da síndrome do arcanjo Gabriel. O técnico, que ele quer roubar a decisão do político, ele quer ser político, só que ele mascara aquela decisão que é política como se fosse técnica para que ele possa decidir. Tem uma frase que eu detesto. Eles são trem, eu sou estação. Detesto isso. Lá na Bahia, na Bahia, no meu glorioso estado da Bahia, né? Toco o hino aí. Nasce o sol a 2 de julho. Na minha gloriosa Bahia, eu daria um sonoro lá ele. Lá ele. E aí eu já ouvi muito essa frase, né? Muito. Ele é, como é que é? Ele é o trem, eu sou a estação. Eu sou a estação. Lá ele. Isso, eu nunca trouxe isso pra mim, pra minha vida, nem enquanto servidora efetiva. Não aceitei. Nós somos serviço. Eu quero estar sempre em movimento. Eu quero poder mudar de ideia. Eu quero poder ter ideias novas. Nós somos serviço. Nós somos serviço a serviço. Isso é algo muito intenso, né? Teve um gestor uma vez, ele virou para mim, a gente estava conversando, eu bem um pouquinho mais nova do que hoje, né? Só um pouquinho. E aí eu falei assim, não, eu chamo Carlos Silveira, mando um abraço para ele também. E eu disse assim, não, meu chefe, eu não sou política, né? Não, o senhor cuida disso aí que eu não sou política. E a gente tinha acabado de resolver alguns problemas de assistência que precisou articular com várias pessoas. E eu fui com a terminologia muito técnica. E ele olhou para mim e ele falou assim, um dia você vai lembrar do que eu vou te falar agora. Você é mais política do que muito político, porque você resolve. Muito bom. E eu lembrei disso. Muito bom. Até bom que tomara que ele escute, para ele saber que eu lembrei disso muitos anos depois. Exatamente. O pessoal fala do político. E aí, gente, eu sempre falo, existem duas formas de resolver as coisas, né? Com a política ou com a barbárie. Sim. Então, vamos parar de chamar safadeza de política. Isso, Safadeza é safadeza. É porque safadeza, politicagem, estão colocando no mesmo cesto da política. Isso não é política, o nome disso é safadeza, é código penal, é sem vergonha, isso é Exatamente. improbidade. Exatamente. Né? Que é impressionante, que geralmente as pessoas que são mais assim, as loucas que tem que fazer tudo, geralmente quando sai a operação policial é a primeira a ir no camburão, né? Exato. Já parou pra ver isso? Assim, não sei o quê.
É a primeira a ir lá na Impo. E aí, voltando um pouco sobre essa questão do medo de decidir, ou do apagão das canetas, o termo que cada um quiser usar, teve uma situação de servidores, né, que não trabalharam comigo, mas que em conversa desesperados, porque tinham saído um nome no processo, exatamente numa pesquisa de preço. A execução do contrato teve grandes problemas. Quando eles falaram, Paula, me citaram, desesperados, coitados, que tinha sido anos antes. Hoje já são pessoas formadas e tal, mas tinham acabado de entrar na administração pública, jogaram um contrato para a pessoa, um para fiscalizar, o outro para fazer a avaliação de preço para licitação. Quando eu li o processo, eu olhei para eles e ri, eu fiz, não se preocupe, seu nome só está aí porque você assinou algum papel, fique em paz. Minha filha. Eu fiz, vamos defender, você só vai dizer o seguinte, você tinha quanto tempo que tinha entrado, você não tinha capacitação. Agora, se você fizer isso hoje, aí já não cabe mais. Essa defesa já não serviria mais. E aí depois eles me disseram, Paula, arquivaram a minha parte. Eu fiz, eu avisei. Não é você. Mas da primeira vez não é fácil, dá um não, susto, né? Não é fácil, dá um não. susto. Pregoeiro. Eu já contei isso lá no escritório do nosso grande mestre, professor Jacobi Fernandes, homem maravilhoso. Eu já contei que o primeiro mandado de segurança que eu levei, quem era que assinava? Como pregoeirista, há mais de 15 anos atrás. Caramba. Quem que assinava? O professor Jacobi Fernandes. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Eu tinha 19, 20 anos de idade. Eu quase pego minha sacolinha e vou para casa, né? Mas tô aqui até hoje, graças a Deus. Ana, me permita a sua presença, Ana, aqui na intimidade, né? Por favor. Professora Ana Paula, Fique em paz. queridíssima. Me permita fazer agora mudar um pouco de assunto, sem mudar do assunto. Vamos lá. Né? O tema daqui da live, do podcast, é medo de decidir como superar a cultura do não pode no setor público. Essa expressão não pode é uma expressão muito poderosa em vários aspectos e sob muitas nuances. Né? Você é essa mulher poderosa, preta, de origem pobre, e que hoje é uma grande consultora, já passou em cargos de gestão de várias áreas, cargos importantes, hoje dá consultorias importantes. Então, não é mimimi, não. A gente está falando de coisas sérias. Esse é um programa de adultos. Sim. Tá? A gente, quando vai lá no YouTube, tem não indicado para crianças. Então, se você vive em Nárnia, volta para lá. Tá? Pela sua situação de vida social, por quem você é, você já ouviu ou sentiu direta ou indiretamente, diante desses cargos de poder e projeção que você ocupou, alguém dizer expressamente ou na entrelinha, você não pode? Nas entrelinhas quase todo dia. Com frequência. Com frequência. Eu ainda não sou o rosto que as pessoas estão acostumadas a ver. Isso está mudando. Eu gosto de ver as coisas copo meio cheio. A gente começa a caminhar, mas eu não sou o rosto que as pessoas estão acostumadas a ver com poder de decisão. Né? Então, eu já ouvi frases do tipo... comentários, né? Não fala na minha frente. Quem essa negrinha pensa que é? E aí você tem que ter estratégia. Porque eu poderia perder as estribeiras, eu poderia levar para a delegacia, né? Você tem um poder de decisão também nesse momento. Mas alguém já questionou quando você fala assim, olha, tecnicamente não é possível fazer esse tipo de coisa. Alguém já utilizou de não pode, você não pode. Outra pessoa poderia me impedir, mas você já teve... Já, e inclusive... a pessoa pediu meu afastamento na época. E o secretário da época disse que não. Assim, a Ana é a pessoa da minha confiança. Ela tá aí porque eu coloquei ela aí. Como é que você vence esse atraso de gente? Então, esse atraso de gente eu venço com conhecimento. Quem tem conhecimento não tem medo. Frase... Eu venço com autoconhecimento. Então,
apesar de isso não quer dizer que eu não seja afetada, não quer dizer que isso não me atravesse, mas eu sei exatamente quem eu sou, o tamanho que eu sou. Eu trabalho procurando honrar quem veio antes, uma ancestralidade rica, gigante, né? Que criou várias coisas e que depois disso ainda teve que encarar um processo de escravização. Então, toda vez que eu estou diante de situação como essa, eu lembro como meus ancestrais precisaram ser estratégicos para vencer aquele momento. E que eu estou passando, na verdade, que eu estou passando, não. Que as pessoas estão tentando colocar, a caixinha que as pessoas estão tentando me colocar, eu já saí há muito tempo, porque muita gente como eu morreu para que eu hoje fosse livre. Então, Sabe por que que eu tô trazendo isso à tona? isso também é política pública, né? E como Mais é? do que isso, mais do que. Sabe por que que eu tô trazendo à tona essa pergunta? Eu ouvi uma vez uma reflexão do querido, do grande autor, Gessé Souza, e eu, dentro da minha área de estudo, que é a administração pública, eu achei muito interessante que o Gessé disse o seguinte: a pior forma de patrimonialismo é o racismo. E eu não compreendi. Como assim? Que racismo tem a ver com. É uma coisa que tem que ser combatida. Agora, lógico, né? Como eu nunca sofri, pelo menos do ponto de vista étnico, Sim. de fenótipo, eu nunca sofri isso, eu não entendi. Falei, o que patrimonialismo tem a ver com racismo? E aí ele foi explicar. E você que está nos ouvindo, eu vou falar uma coisa bem singela. O ato que nos deixa apto a aprender é o ouvir. Então ouça e reflita. Né? Só ouça e reflita. Se não é para você, joga fora. Mas reflita. Né? E o Gessé ele foi dizer o seguinte: o patrimonialismo, ele é o quê? No nosso contexto aqui de administração pública, são aqueles maus elementos, geralmente políticos, né? Uhum. Que confundem o público com o privado e acham que a coisa pública é privada, é sua posse, Eles estão por aí. né? Em Então todos os é o cantos. corrupto, né? É o corrupto, é aquele que pega uma prefeitura, que assume uma prefeitura e vai roubar. E todo mundo fala mal do político que rouba, né? O prefeito desviou licitação, desviou dinheiro da merenda. Ninguém gosta disso, né? E tem que ser combatido. Nós dedicamos a vida a isso. Por quê? E aí o Gessé veio falar, porque aquela pessoa, ela está acostumada a ser dona de tudo. Então, Uhum. aquele orçamento público, ele é dela. Ela é dona do orçamento. Ela é dona da prefeitura. E tá, e o que isso tem a ver É com por isso que racismo? Na tanta minha gente ignorância, foge, né? né, É, do orçamento participativo, por exato. exemplo. E eu, na minha ignorância, mas o que isso tem a ver com racismo? Ela falou, porque o racismo, ele não apenas vê o orçamento público como Ele coisa, vê as ele vê pessoas. as pessoas como coisas. Por isso que o racismo é a pior forma de mais abjeta de patrimonialismo. E aí o Gessé ele conclui: se você não luta contra o racismo no serviço público, você não luta contra o patrimonialismo. Você concorda com essa frase? 100%. Né? Não tem como ser diferente. É, os racistas, eles estão por aí. Tem um tempo que eu desisti de falar para os racistas. Eu quero falar para os meus. E eu digo assim, movam-se. Eu sei que tem todo um contexto histórico que faz com que as pessoas não tenham, às vezes, sonhos, desejos e nem força de vontade. Agora, força de vontade no sentido de fazer mais, de tirar leite de pedra, propriamente dito. Por que você dizer para a pessoa ter força de vontade quando ela, né, ela sai de 8 às 17, pega 2 horas de Todo mundo tem trânsito? 24 horas. Todo mundo tem 24 horas. Algumas tem que pegar 8 de ônibus, tem que Isso. desviar da bala quando Nesse sai de momento, casa. tem crianças saindo da escola e não sabem o que vão comer em casa. Então, todo esse processo histórico pegou as pessoas negras e colocou, isso é a periferia, tá? Então,
Foi o espaço que dá, porque é invasão. Foi o espaço que nós tivemos quando ditos livres para poder refazer a vida depois de ter sido arrancado, inclusive, nome, né? Meu nome é Brito, meu sobrenome é Martins, uma origem portuguesa, outra origem espanhola. Eu não sei exatamente se essa é a minha origem, né? Eu já fiz exame, com poucas pessoas eu pude fazer exame de DNA e eu tenho mais do continente africano, então eu sou negra mesmo, do que europeu. Porque até o nome nos foi tirado na época. Beleza. E aí você pega todo esse processo, proibiram os negros de estudar. Depois proibiram os negros, até pouco tempo, tá? De comprar terra. Primeiro eu proíbo os negros de frequentar a escola técnica, depois eu faço uma lei que eu só permito que tenham posse, que comprem terra, os filhos de donos de terra, ou os filhos de quem estudou, e aí eu não deixo as pessoas estudarem, depois só pode ter terra quem estudou, automaticamente eu estou excluindo o negro. E você precisa de várias gerações para poder arrumar isso. Tá? Eu fui uma pessoa que eu saio de Realengo, eu comecei no contraturno da escola, eu cuidava de uma criança, minha mãe sempre empregada doméstica, e eu outro dia me perguntei qual foi o momento que eu percebi o que era empreendedorismo. E a minha maior inspiração é a minha mãe, que nunca me deixou dormir com fome. Com 3 filhos, ela saía às 5 horas da manhã e chegava à noite, e ela transformava um pedaço de chuchu e uma cenoura numa grande torta de legumes. Aí eu fiz, isso é fazer mágica, sabe? Minha mãe não tinha a 4ª série. Como que ela ia olhar o caderno dos filhos quando ela chegava do trabalho cansada, com 3 crianças com a boquinha aberta? Alguém pode dizer pra você, mas se você conseguiu vencer na vida, não é só querer? Só eu sei o preço. Só eu sei o que eu tive que abrir mão na minha vida. Sabe? De físico mesmo. Para estudar. Eu já dei calote em ônibus para ir para curso. Ali saindo de Realengo para Madureira. Eu pedi bolsa. Primeiro curso que eu fiz, eu estava voltando de uma faxina. Eu vi a faixa, que na época era faixa, viu, gente? Pareço novinha, mas nem tanto. Essa eu não conhecia, não. Eu sou jovem. O primeiro curso que eu fiz foi datilografia e Windows. E eu fiz porque eu acho que quase tomada por algo divino, eu decidi descer do ônibus e pedir a bolsa. E os funcionários pediram para me voltar no outro dia, eu voltei. E tudo isso a minha mãe nem sabia que eu estava fazendo, que eu estava saindo do meu roteiro para fazer isso. Do mesmo jeito que eu estava saindo do roteiro para fazer isso, eu podia estar indo por outro caminho. Percebe? Mas a minha mãe não estava fazendo festa, ela estava trabalhando. É incrível como pessoas excepcionais, e você é uma pessoa excepcional, ela tem que fazer algo ainda mais excepcional para alcançar posições que para quem teve tudo na vida é só você respirar. Isso. Né? Só se manter Isso, vivo ali e isso. tal. E várias vezes eu tive que decidir ao longo do meu caminho se, até na época, no primeiro ano de faculdade foi assim. Porque eu já trabalhava no serviço público, mas o salário não dava para pagar a faculdade. A cada final de semestre era uma loucura para renegociar. E no outro dia eu estava lá trabalhando. Eu chorava à noite para fazer trabalho, para apresentar, porque eu tinha que trabalhar no outro dia. Mas graças a isso, eu sempre botei o trabalho na frente. Eu mostrei o trabalho e depois eu me posicionava também, né? Eu vou até aqui. Eu vou ficar 1 ano nessa situação. Eu vou mostrar que eu consigo fazer. E ao final desse ano eu vou dizer que não dá mais. E eu sou de correr risco, né? Então, quando falo de gerenciamento de risco, eu trago isso para minha vida. E aí, veja. Mas eu não tenho Jandis, que ser exemplo para ninguém. É muita prepotência quando alguém me diz assim. É me colocar num lugar de ser muito prepotente quando diz assim, mas você é exemplo. Não sou. Não sou, porque eu não quero que quem venha depois, eu não quero que os meus sobrinhos tenham que passar para estudar aquilo que eu passei. De repente é exemplo da diferença que é Sim. vencer Mas nessas não é para condições, ser. né? Tem que ser escolha. Não, no sentido de
Todo mundo tem que ter direito às Olhe para mesmas minha escolhas. história, olhe para minha Sim, história e veja o quão mais eu tive que sofrer e batalhar para algo que, se eu não tivesse essa cor da pele ou esse sexo, eu teria perfeito. sem esse Agora, até esforço. hoje, em diversas mesas, eu preciso me colocar. Porque às vezes te colocam na mesa só para dizer que trabalham com a diversidade. E eu acho E aí interessante, você tem que se posicionar. Ana, assim, não tô. Gente, vamos ter uma conversa de adultos, né? Eu sou um homem branco, etc. E o que eu acho interessante é a gente acordar para esse sentido. Não é que uma cultura, uma etnia é superior às outras. A gente tem que estudar a história, entender que a mesa de tomada de decisão ela tem que ser, olha o patchwork. Ela Exatamente. tem que ser um patchwork. E no Brasil, você vê a maioria da população de uma cor e a mesa de tomada de decisão de outra. Tem alguma coisa errada. Eu não quero que ninguém tá definindo, vai ter só negros agora tomando decisões, ou só índios, ou só. Não. A gente só quer que essa sociedade brasileira ela seja representada aqui na tomada de decisão. Não é normal você ter uma maioria da população e eu precisei fazer uma mudança em 2019. E eu fui morar num bairro, um amigo estava me ajudando com esse processo de mudança e tal, e ele falou: Você reparou uma coisa? Eu fiz, não. Eu fale. Aí ele disse: Quando você chega em casa, os pretos estão saindo do bairro. Isso não tem que ser normal. Aí quando ele falou isso, foi que eu comecei a prestar atenção. Eu fiz isso não é para ser normal. Então, na verdade, eu me coloco, né, que ninguém me coloque, eu me coloco na posição de responsabilidade de falar com os meus. Quando eu digo que eu não quero mais falar com os racistas, eu posso estar errada, mas na minha percepção, quem está nos espaços de poder não vai levantar para ninguém sentar. Então, vai ter que se mexer. É isso aí. E se eu puder ajudar a abrir portas, sempre farei isso. E às vezes não é nem ajudar a abrir portas, tá? Às vezes é só fazer justiça. Eu Fazer. consegui montar uma equipe em 2018 para 2019 de quase 20 pessoas. E quando foi ano passado, a gente estava numa confraternização e uma menina me disse: Você percebeu que você montou uma equipe do mundo que você idealiza? Ela falou assim: aqui tem branco, aqui tem negro, aqui tem testemunha de Jeová. Mesmo você sendo, por exemplo, candomblessista. Eu fiz, mas é porque isso não pesou na hora de eu Pois decidir. é, Não, sabe? Eu não estava com o véu do racismo ou do preconceito religioso na hora de tomar e minha alguém vai decisão. dizer, a pessoa tem que ir por mérito, não é por tal coisa. Mas, gente, chega à conclusão, o seguinte. Imagine o quanto o serviço público e o mundo perde em talentos, em pessoas geniais que não estão exercendo, eu estou falando mesmo de entrega para a Uhum, sociedade, que estão deixando de entregar genialidades por conta de sofrer um preconceito e por causa dele não conseguir galgar os espaços de sim, oportunidade. sim, Né? sim. O nosso maior escritor é Pardo, né? Agora imagine a literatura sem Machado de Assis. Agora imagina quantos Machados de Assis deixaram de ser descobertos. Quantas Sim. obras-primas da literatura deixaram de ser escritas ou publicadas porque simplesmente essas pessoas elas não tiveram oportunidade. E, Então e não é quantos só entre Machados de aspas. Assis foram invisibilizados pela história? Tiveram a sua obra, a sua atuação literalmente roubadas, né? E foram invisibilizados O próprio muitos. Machado foi embranqueado, né? É, então a gente está recontando a história, sabe? E eu fico muito feliz por isso. É, na escola, eu não aprendi, eu só aprendi que o negro foi escravo. Então, aí a gente volta para a política, parece que a gente está saindo da política pública, não. E aí eu procuro saber dos meus sobrinhos hoje, que eu tenho sobrinhos, eu não sou mãe biológica, mas eu tenho vários filhinhos, né, de várias idades, e a realidade está longe. O que está faltando?
né? Por que que a gente não muda essa estrutura? A gente quer mudar realmente a estrutura? Legislação já existe para isso. Então, assim, pais, ensinem seus filhos, né? O que que a Quem sociedade foi? ganha com espaços de tomada de decisão plurais? Desenvolvimento. Não dá para falar de desenvolvimento enquanto não tiver pluralidade, diversidade de verdade. Escuta e acesso. Que aula espetacular. Que aula espetacular, minha amiga querida. Muito bom ter você com a gente. Eu quero fechar, para não tomar todo o seu tempo, fazendo a reflexão já que a gente está expandindo, né, a discussão do Homem Cordial, de Sérgio Buarque de Holanda. O brasileiro, ele é tido como aquele sujeito carismático, aquele sujeito brincalhão do futebol, do samba, papapá. E muita gente interpreta o Homem Cordial, lá de Sérgio Buarque de Holanda, como o retrato desse homem, dessa pessoa, a gente fina, tal, malandro, pá. Mas a obra do Sérgio Buarque, o Homem Cordial, ele vem core, né, coração. Ele vem falar, na verdade, que o brasileiro, via de regra, ele é essa pessoa do coração no aspecto da impulsividade, né? Das paixões, tanto para o bem quanto para o mal. Ímpeto, né? É aquela pessoa impetuosa que vai e faz. Liderado pelas emoções. Liderado pelas emoções. Então, eu queria fazer essa correlação. Você acha que o gestor público, às vezes é esse homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, e o que isso atravessa o resultado para a sociedade? Olha a maluquice aqui. Qual a correlação disso com o racismo? Que aí tem para não utilizar termos técnicos, né? Então, não, aqui no Brasil não existe isso, não. Aqui no Brasil todo mundo é brincadeira, é não sei o quê, é o homem cordial, Aqui né? tem a face mais cruel, porque é o racismo velado, que não te dá nem direito de defesa. Porque se você for racista de maneira direta comigo, eu sei exatamente aonde eu te enquadro, né? Eu vou te conduzir para uma delegacia facilmente. Mas quando ele é velado, ele tá na violência, ele tá no atendimento diferenciado na saúde, ele tá Da não promoção. da não promoção, exatamente. Ele tá na objetificação, sobretudo do corpo feminino negro, né? Você só pode estar ali se você estiver servindo a algum senhor, né? Então, a mulher que não se submete a isso, ela precisa matar uns 3 leões por dia. Não tem problema, viu? Me ensinar a caçar. O leão que lute. O leão que lute. Mas então você tem tudo isso que permeia e de uma maneira, às vezes, muito cruel. Às vezes eu queria até que certas pessoas fossem racistas de maneira explícita, né? Porque me daria o direito de eu dar um tapa, né? Agora vai e abra um processo de agressão física. Cordial, agora eu vou fazer um joguete, né? de palavras, né? Cordial, covarde. 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 Exato, exato. E aí, assim, até onde você, gestor, quando está tomando decisão sobre políticas chame de reparação, chame de a volta da isonomia, o nome não me importa, mas de promover essa diversidade, até onde você realmente quer mudar o status quo. Porque se eu estou falando de uma grande cidade e eu não falo de um recorte quando eu tratar de mobilidade urbana, eu não tratar que eu tenho que levar o curso de direito para a periferia, para aquela mulher que trabalhou o dia inteiro, ela poder ter uma creche do lado à noite, ela fazer o curso dela.
Quando você fala de parceria com a sociedade civil, às vezes o curso de direito vai estar no espaço da sociedade civil, porque você, gestor, talvez não tenha receita para levar o curso, mas você pode dialogar e fazer uma parceria para ter aquele espaço. Isso é mobilidade urbana. Mobilidade urbana não é só ônibus e trem. E olha que a gente está precisando melhorar bastante isso também. Mobilidade urbana é que as pessoas tenham acesso àquilo. Então, quando fala assim, Paulo, você é especialista em gestão de cidades, o que que é isso? É olhar a cidade como um todo e olhar as políticas públicas como uma engrenagem que ela tem que rodar perfeitamente. Ou, pelo menos, eu tenho que buscar isso. Né? Então, todas essas políticas precisam caminhar juntas, sabe? Se eu ficar só na meritocracia, as pessoas foram tirar muita gente, tá sem o direito de sonhar. Meritocracia. Eu sou de Realengo, no Rio de Janeiro, sabe? E eu, adolescente, eu lembro de colegas da escola que moravam em comunidades e era normal. Mataram um hoje. Quando ele estava saindo para a escola, ele passava pelo corpo do rapaz que ele viu crescer, sabe? E às vezes ele tinha que sair correndo da escola, porque estava tendo tiroteio na comunidade que ele morava. Você querer que essa pessoa, fora a qualidade do ensino e N coisas. Mas, Ana, isso já tem muito tempo. Você morava em Realengo, você era bem mais jovem, né? Eu fui para Bahia com 20 anos, quando eu passei num concurso lá. Mas, assim, o que me angustia é porque até hoje essa é a realidade de muitos na zona oeste do Rio de Janeiro, nada mudou. Então, até que ponto... Muitos lugares do Brasil. Aí, quando eu falo de avaliação de política pública, parece algo que está muito longe. Quando eu falo mas o ensino EAD está popularizando o ensino superior. Tem gente que só sabe usar o celular. A gente está falando de inteligência artificial. As pessoas só sabem usar o celular malmente para mandar mensagem. Não conseguem mandar um e-mail. Não tem plano Não tem. de Então, dados, né? Porque parece imagine que vem do você céu, ficar etc. estudando numa telinha daquela o tempo inteiro. Porque uma coisa é você tá aqui, precisou assistir uma aula, a gente bota o celular aqui e vai assistir. Mas você só tem essa opção. E todo o seu entorno... Travando lá. Todo o seu entorno não tá na mesma sintonia que você. Seu entorno tá te chamando de trouxa, porque também não tiveram isso. Olha como é. E aí você não parte do mesmo lugar. De jeito nenhum. De forma alguma. Ô, Ana, falando Isso é conversa para mais meta. meritocracia, pra deixar você embora, tadinho. Tem uma frase minha que ficou famosa, e fizeram um corte, ficou famosa, que é aquela que eu falo que a administração pública existe para concretizar direitos fundamentais do cidadão. E vocês não acreditam, Ana, uma frase assim, ela é singela e ela deveria ser uma obviedade. Sim. Mas assim, o quanto vem gente chata escrever coisa lá nos comentários, nas redes sociais. Gente, eu quero falar pra você. Você me ouve agora. Aqui, gente, não se trata de dividir e segregar. Se trata de a gente lá, nós brasileiros, a gente se juntar. O que temos em comum? Somos brasileiros. E a gente largar de ser trouxa. Como assim largar de ser trouxa? Naquela fala, quando continua, eu falo assim que tem gente que está no estado de penúria tamanha que ela só tem ao Estado. E o Estado não lhe pode falhar. Sim. Não lhe pode faltar. E aí fazem duas reflexões meio tolas quando a gente vai analisar. A primeira, se a pessoa está naquela condição, o Estado já falhou. Verdade. Sim. Mas passa a ser tola porque quando você diz que o Estado não pode falhar, eu estou fazendo uma perspectiva do futuro. Uma prospectiva. Sim. Dizer, o Estado agora tem que fazer algo. Ele tem que corrigir, na verdade. Quando eu digo que ele já falhou, eu tiro a responsabilidade dele de fazer algo. De corrigir. Né? E aí vem outra coisa, pior ainda que eu acho, que é o tal do Estado mínimo. No sentido de o Estado não tem que se meter com isso. E muitos falam outra obviedade. O Estado, a pessoa está naquela situação por causa do Estado, malvadão. E eu digo, é verdade. Tudo isso é verdade.
Só que veja, o Estado, dentro do patrimonialismo, que é esse rapto do Estado, né, por um privado, não estou demonizando o privado, privados maravilhosos que Sim. geram emprego, renda e desenvolvimento, mas a gente está falando daquele privado que ele rapta o poder político, o poder do Estado, e utilizou o Estado como instrumento de dominação até hoje. Sim. Essa mesma pessoa que utilizou o Estado como instrumento de dominação para me dominar, ela chega em mim agora e diz o seguinte: olha, você, agora que a gente está conseguindo fazer o Estado minimamente reverter esse processo, essa pessoa que me subjugou, Sim. ela quer me convencer e convence, às vezes você que está nos assistindo, a dizer o seguinte: o Estado não tem que se meter com isso não. Tá assim por causa do Estado. Gente, larga de ser trouxa. Larga de ser trouxa. Nós estamos em determinada situação muito graças ao Estado raptado. Sim. Sim. Mas não faça, não deixe que as pessoas que raptaram esse Estado te convençam de que agora que a gente consegue controlar um pouquinho o Estado através da democracia, que o Estado não é para fazer mais nada. Porque aí fica fácil demais, não é, Ana? Muito. Desculpa muito, a revolta, é porque não, assim, é um nível de falando, eu tô burrice. É gigante. Fazer a pessoa atirar no próprio pé, gente, pelo amor de Deus. Ah, mas o Estado não faz isso. Eu sei, e nós lutamos dia e noite para mudar isso. E você sentar esta bunda na cadeira e dizer que é assim e vai ser assim e acabou, não vai resolver nada. É por isso que, assim, se eu tenho responsabilidade, eu sou uma pessoa que eu gosto de sentar e transformar o ambiente onde eu estou. Aí depende do tamanho que me derem. Se for deixando, eu vou abrindo os braços, sabe? E vou fazendo cada vez mais. Porque isso também faz parte da estratégia. Tem hora que você finge que tá ali quietinho para você ganhar espaço. Mas todo o caminho, parece clichê também, mas o caminho é pela educação. E aqui eu não estou falando só da educação formal. Eu estou falando da educação enquanto cidadão. Eu estou excluindo daqui quem comete crime, porque aí o racista, o intolerante, ele é criminoso. Eu estou falando das pessoas que querem alguma coisa, que não sabem o que fazer, que estão perdidas. É por isso que, assim, eu tenho todo encontro que eu fizer para falar sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, de profissionais de alta performance, que é uma outra linha de atuação que eu peguei, eu sempre vou colocar pessoas que aparentemente não têm nada a ver com aquele processo. Pessoas que estão desacreditadas. E eu vou em busca delas. Porque se de 5 eu conseguir tirar uma, eu estou muito feliz. Sabe? Porque em algum momento a educação, ela me despertou. Naquele dia, quando eu desci do ônibus e fui pedir a bolsa, eu saí da caixinha que toda essa estrutura perversa já naturalmente já tinha me colocado, sabe? Então, naquele momento eu saí e sou uma eterna aprendiz. Só que tudo que eu aprendo, tudo que eu desenvolvo, tudo que eu me autoconheço, né, que me faz perder o medo, só vai valer de alguma coisa se eu puder contribuir para o mundo de alguma forma. E aí eu não estou sendo prepotente, eu posso contribuir muito, eu posso contribuir só tendo uma conversa com um rapaz que está sentado, morador de rua, na frente do meu prédio. Se a gente consegue melhorar a vida de uma pessoa, foi um mundo, né? Sim, sim, sim. A gente já melhorou um mundo. E para aquela pessoa é um mundo. Para a pessoa é um mundo. E como eu fico feliz, assim, de quando eu percebo que... Porque, é como eu falei, tem várias Ana Paula no Ana Paula Brito, né? Então, eu consigo, no mesmo dia, e nem sempre é de fácil entendimento para os outros, né? Eu consigo ser uma gestora que entrega, que vou dar resultado, e
o problema pessoal, eu vou dizer, tá, depois eu converso com você. E naquele momento parece um pouco grosseiro, mas foco, mas vai dar 5 horas, a gente vai tomar um café ou uma cerveja. E eu vou te ouvir como um ser humano que só faz sentido eu estar aqui se for para melhorar um pouquinho mais. Até na minha concepção de vida e de existência, só faz sentido eu estar aqui se eu estiver tentando, pelo menos, ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu digo tentando, porque somos imperfeitos e a gente é traído pelas emoções. Perfeito. Que tradução da sabedoria humana e da existência espetacular. Professora Ana Paula, que privilégio tê-la conosco. Volte sempre. Eu que Eu agradeço. aproveito para deixar o espaço para suas considerações finais. Você pode olhar para a câmera, para a sua câmera e dar o seu recado para os nossos licinautas, os especialistas do futuro. Eu quero falar com meus colegas servidores, sabe? Apesar de não estar mais diretamente na administração, mas estive por boa parte da minha vida. E, como eu disse, o serviço público para mim é propósito, né? Seja de forma direta ou indireta. Essa caixinha que estão querendo te colocar de ineficiência, de incompetência, ela não te pertence. Senão você não teria passado num concurso. Acredite em você, seja mais, vá buscar o conhecimento, ele vai te dar empoderamento, ele vai te tirar o medo, ele vai fazer você sair da inércia. Do ponto de vista prático, profissionalmente falando, a área de licitações e contratos, a área financeira, ela é uma cachaçinha boa, né? Que a gente se estressa, mas a gente não consegue mais sair dela. E do ponto de vista prático, se você for um bom profissional, sempre terá espaço. Sempre terá espaço. Espaço para atuar, espaço para até reivindicar melhores condições de trabalho e também espaço para se sentir feliz consigo mesmo, para voltar para casa e dizer eu fiz o meu melhor, porque essa engrenagem de políticas públicas, essencialmente, ela precisa de um planejador, de um executor das compras, de um fiscal de contratos. Então, assim, eu acho que a 14133 vem para um grande aliado, um despertar, é para causar incômodo mesmo, mas um incômodo que a gente saia da inércia, que a gente se movimente no sentido da inovação e trazer uma perspectiva de uma sociedade melhor, porque estamos todos cansados do que está posto. Então, cada um fazendo a sua parte já é um grande movimento. É isso. Que maravilha. Que triste a vida de quem nasce, vive sem uma perspectiva de nada. Por mais luxuosa que seja a vida, ela está luxuosamente esperando morrer. Né? E tem muita gente que tá morta-viva, né? Tem uns que Tá só andando por aí. esperando sair só o atestado, né? Então você que está nos ouvindo, você que trabalha no serviço público, de repente você já está aí desmotivado. Ouça o testemunho dessa mulher espetacular e se anima. Você não precisa mudar o mundo do mundo, não. Mas o serviço público é o lugar privilegiado, no bom sentido. Privilegiado de chegar à vida do outro. Porque nós trabalhamos para isso. O serviço público é isso. É serviço ao outro. Então se anima. Levanta, sacode a poeira. E se mantenha por cima. Muito bom, esse foi o Licinautas, o podcast. Seja você também um licinauta, o especialista do futuro. Até a próxima.